Havendo quórum para começarmos a reunião da Comissão de Revisão Legislativa, declaro aberta essa nossa reunião. Estão presentes eu, vereador Nicola Martins, presidente da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, vereador Júlio Kaminski, relator da comissão, além dos vereadores Jair Alexandre e Juscelia Vargas, que são participantes da comissão. Quero justificar a ausência dos vereadores Salésio Lima, Obadias Benones e Miguel Pierini, que estão em Florianópolis e, por memorando, justificaram suas ausências na reunião de hoje. Ainda temos na comissão os vereadores Manuel Rosengue, Paulo Ferrarese e Giovana Mondardo. Fazendo um breve resumo aos convidados do dia de hoje, a nossa Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa ela foi formada no início do mês de março. A nossa intenção é fazer um trabalho realmente de revisão legislativa em Criciúma, de uma forma ativa, mas também buscando a opinião das entidades, dos cidadãos criciumenses, obrigado, Aline, dos cidadãos criciumenses, de legislações que atrapalhem, que sejam burocráticas e que possam ser aprimoradas de alguma forma no município de Criciúma. E aí nós estamos buscando as entidades da sociedade civil e também abrindo um espaço dentro do próprio site da Câmara de Vereadores, ou quando vocês quiserem buscar os vereadores, para darem sugestões. Essas sugestões, nessas reuniões que nós estamos fazendo com a sociedade civil organizada, a gente não vai debater, não vai aprofundar o debate de mérito, porque isso vai ser feito depois pelos vereadores, pelos 10 vereadores da comissão. Nesse momento, nós vamos fazer uma reunião sucinta, de cerca de, no máximo, 1 hora, para receber essas sugestões da sociedade civil, no caso de hoje, da subseção de Criciúma, da Ordem dos Advogados do Brasil, e depois nós vamos fazer o debate de mérito dentro da comissão por blocos. Como é que vai se desenvolver essa reunião aos convidados que estão hoje? Aí já apresentar o Rafael Búrigo Serafim, presidente da OAB de Criciúma, que está presente hoje, além dos advogados Gabriela Pinto Schelp, Marco Antônio Colombi, Rosane Nogueira, Bruno Albuquerque, Nadir Zappellini e Alisson Murilo Matos, que é o vice-presidente da OAB de Criciúma. Nós vamos passar a palavra para vocês, para que vocês, novamente, de forma sucinta, de forma bem direta, passem algumas situações, algumas ideias, algumas sugestões que vocês têm para aprimoramento do arcabouço legal criciumense, que depois a gente vai abrir a palavra para os vereadores, primeiramente para o relator, vereador Kaminski, que possa fazer alguns questionamentos a vocês, algumas dúvidas que possam existir, depois também para o vereador Jair, para a vereadora Juscelia, caso tenham interesse de questionar vocês sobre essas dúvidas. Nós já tivemos reunião com a CDL, já tivemos reunião com a ASIC e agora é a reunião com a OAB, semana que vem com os sindicatos de trabalhadores, ceramistas, sindicatos de servidores públicos, servidores comerciários também. Então, passando a palavra para o presidente Rafael Búrigo Serafim, lembrando que essa nossa reunião está sendo transmitida também pelo YouTube da Câmara de Criciúma. Se vocês quiserem depois acompanhar, vai ficar no YouTube da Câmara de Vereadores. Presidente Rafael Búrigo, obrigado por ter atendido o convite da comissão da Câmara de Vereadores e passo a palavra a você para que faça as considerações. Boa tarde a todas e a todos. Vereador Nicola Martins, presidente desta comissão, meus cumprimentos, vereador, e parabenizar por essa iniciativa. Meus cumprimentos ao colega, e também vereador Júlio Kaminski, relator na comissão. Os cumprimentos aos vereadores Jair Alexandre e Juscelia Vargas. Muito obrigado por essa possibilidade de permitir à Ordem dos Advogados do Brasil trazer também elementos, trazer sugestões, sugestões para a evolução legislativa. Nós, e aí com todo respeito aos demais, mais do que ninguém entendemos, porque vivemos o dia a dia na interpretação, na leitura de leis. Então, e nós nos deparamos, cumprimentos também à mesa, doutor Giovanni Zappellini, também colega advogado. Queria cumprimentar na pessoa o doutor Alisson Murilo Matos, vice-presidente, todos os colegas aqui presentes que estão aqui na sala e também nos assistindo.
Como eu estava mencionando, a interpretação de leis é um trabalho diário, né, do advogado no exercício da sua função, e não raro a gente se depara com leis absolutamente contraditórias sobre o mesmo tema. Não raro encontramos legislação já há muito ultrapassada e outras tantas que simplesmente vão lá e dizem: revogam-se as disposições em contrário. O que são as benditas disposições em contrário? E aí todo um exercício de hermenêutica, de interpretação, e o que gera muita insegurança jurídica ao jurisdicionado, ao cidadão, porque a legislação ela é feita especialmente para o cidadão, para ele ter o acesso também aos serviços, aos seus direitos e deveres no exercício da sua cidadania. Então eu parabenizo, vereador Nicola, e todos os demais vereadores, a Câmara de Vereadores do município de Criciúma, por essa iniciativa. Eu tenho certeza que, sob a relatoria do colega Júlio Kaminski, haverá de ser um grande trabalho, né, de uma evolução, de uma simplificação legislativa, para que não apenas o advogado tenha uma tranquilidade melhor na sua leitura e interpretação, mas especialmente ao cidadão que consiga entendê-la, consiga interpretá-la, consiga ter uma segurança naquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer no âmbito municipal. Então, agradeço esse momento, Nicolas. Não sei se a gente já pode trazer as sugestões, se traz mais ao final, como é que vai ser essa dinâmica, tá certo? E se for para depois, então eu já agradeço, então, esse espaço, e a gente continua aqui para mais à frente trazer alguns debates, algumas ideias que a instituição tem. Claro, isso é só um arranque, é só um start, né, que os canais da Câmara e da Advocacia estarão abertos para receberem outras sugestões em várias searas, né? Eu costumo dizer que a advocacia é talvez a profissão que se insere em todas as demais profissões, em todos os ramos, né, onde há sociedade, há direito, né? Então, é isso que a gente enfrenta no dia a dia e isso que a gente se coloca à disposição sempre para auxiliar. Vereador Nicola, muito obrigado. Presidente, agradeço também e já pode dar um encaminhamento. Se vocês já tiverem sugestões, já podem encaminhar. Se vocês conversaram entre as comissões, os grupos também, já podemos dar encaminhamento. Na semana passada eu fui visitá-lo, o senhor já disse, já passou 2 situações, já pode encaminhar também. Eu vou trazer essas 2 proposições já de antemão, então, vereador, né? Claro, sem esgotar as possibilidades de novas proposições, mas 2 que eu gostaria que fossem em nome da advocacia e da cidadania atendidas. A primeira delas, que se estabeleça como infração funcional ao servidor público que violar prerrogativas profissionais. Né? Hoje já a violação de prerrogativas profissionais já se estabeleceu como crime, né? Já há um tipo penal para violação de prerrogativas. Nós temos inúmeras cidades já, eu acho até no próprio estado de Santa Catarina, essa previsão de violação funcional para o servidor público que violar prerrogativa profissional, e nessas mudanças legislativas que seja também estabelecido no âmbito do município de Criciúma também esta mesma infração quando o advogado no exercício da sua profissão tiver sua prerrogativa desrespeitada. Essa é uma primeira proposição a ser, claro, evoluída, debatida com todo o município, com todos os vereadores. E o segundo ponto, vereador Nicola, e também aí o doutor Júlio vai entender, né, o vereador Júlio vai entender nosso anseio, que é que todos os prazos no âmbito da municipalidade, seja na prefeitura, Câmara de Vereadores, autarquias, fundações, todas, absolutamente todos os prazos sejam contados em dias úteis. Isto facilita não apenas o trabalho do advogado, da advogada no exercício da sua função, mas também é um respeito ao cidadão, é uma tranquilidade ao cidadão quando é notificado de algum ato, de alguma situação, de alguma notificação fiscal, por exemplo, em que vamos considerar o seguinte: um prazo de 5 dias corridos, ele é intimado na terça-feira, e é feriadão, quinta e sexta no município. Ele começa a segunda-feira com o prazo dele vencido, porque o prazo dele começou na quarta.
Aí, se ele procurar um advogado na quarta-feira à tarde, por exemplo, quinta e sexta é feriadão, sábado e domingo, então ele vai ter que se desdobrar em 10 para conseguir eventualmente documentos junto à prefeitura e outras situações para que possa exercer a defesa do contribuinte, do cidadão. Então esse é um trabalho muito importante também, que eu imagino que seja um facilitador, como eu menciono, não apenas para a advocacia, em respeito ao cidadão. E se aqui, né, tanto a OAB quanto a Câmara de Vereadores são uma casa da cidadania e outra a casa do povo, né, que a gente possa realmente somar esforços na busca desse consenso para que todos os prazos sejam tomados em dias úteis e acabar todo e qualquer debate sobre se é dia corrido e se não é. Eu acho que vai ser um facilitador bastante significativo, um gesto bastante importante também da Câmara. Vereador Nicola, como a gente sabe que essa é uma primeira conversa, digamos assim, para estabelecer um debate mais amplo, mais público, a publicização dos canais para receber informação, eu passo deste momento essas duas, e é claro, eu não tenho dúvida que a advocacia combativa que é, e crítica que é, inúmeras outras proposições haverão de vir para somar a esta comissão e evoluir realmente a questão legislativa no âmbito do nosso município. Muito obrigado mais uma vez, vereador Nicola, vereador Júlio e aos demais aqui presentes, e contem sempre com a OAB. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra para os outros advogados presentes na reunião na tarde de hoje, e ao fim eu retorno ao vereador relator, vereador Kaminski, que vai fazer os apontamentos e as dúvidas dele. Passo a palavra ao doutor Alisson Matos, vice-presidente da OAB. Da mesma forma que da mesma forma que o vereador, que o presidente Rafael, se a gente puder ser conciso, direto e ser bem direto mesmo nos destaques para podermos dar encaminhamento para as situações. Obrigado, presidente. Boa tarde ao presidente da mesa, boa tarde ao vereador Nicolas e a todos os vereadores, boa tarde a todos os presentes nessa reunião virtual. O nosso presidente da subseção, doutor Rafael Burgo Serafim, já externou aí todos os desejos aí levados à diretoria, né, do nosso conhecimento até então. Então, só me limito aí a cumprimentar a todos os presentes na reunião e reitero aí o pedido do nosso presidente da subseção de Criciúma. Um abraço a todos. Obrigado, vice-presidente. Seguindo a minha sequência que está aqui no meu quadro, doutora Gabriela Schelp. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu acho que teremos a comissão em si, ela é uma comissão de grande valia e de estudo exaustivo, né? Porque a gente tem que lembrar que o rol de normas que nós temos no município é realmente algo a se catalogar por muitos anos. Mas eu acho importante, acompanhando as sessões, como de costume, estou sempre acompanhando por estar muito perto de vocês. Vejo nas próprias sessões discussões acerca de determinados conflitos. Então, alguns, né, se tem já no convívio alguns conflitos de regimento interno, lei orgânica. Então, isso a gente já sabe, eu acho que é por aí que a gente começa, mas realmente vamos ter muito trabalho e a advocacia vai ter muito a contribuir nisso. Eu, particularmente, sempre trago os conflitos do direito eleitoral, né, nas eleições municipais, principalmente. E a questão dos processos administrativos em si, que esse nosso maravilhoso presidente, que eu não canso de elogiar, ele está sempre muito atento, porque nós sofremos muito nos processos administrativos, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Então, eu acho que é um ponto a gente começar por aí. E a segunda, e também trabalhar essa questão de conflito efetivamente, porque nós sabemos questão de IPTU, algumas questões que nós temos conflitos com normas que tratam praticamente a mesma coisa e a gente vai ter que dar uma cuidada, né? Então, tem bastante trabalho pela frente e pode contar sempre conosco. Obrigado, doutora Gabriela. A senhora lembra algum ponto específico
talvez que já possa destacar para a gente, além de, como a senhora comentou, do direito administrativo, essa situação que o próprio presidente passou da infração funcional e dos prazos contados em dias úteis, que eu até comentei aqui com o relator, que é algo que dá para se trabalhar bem? Então, principalmente, a gente sabe que o ano que vem aí já vamos estar com eleições, principalmente essa questão de normatização de campanhas eleitorais, de trabalho dos servidores dentro do período eleitoral na casa, né? Utilização da casa para a campanha, utilização, algumas situações já são previstas como crimes eleitorais, mas outras um tanto vagas. Então, acaba que algumas casas permitem que se use adesivo, outras não permitem e assim vai. Então, essa regulamentação, para não ficar, a cada diretor da Câmara decide como é que vai funcionar a eleição, como é que os servidores ou os visitantes podem se portar. Então, se a gente tiver uma legislação específica a respeito, a gente acaba mitigando até que, de repente, juízes decidam como é que os servidores têm que se portar. Então, quando a gente supre isso legislativamente, a gente acaba prevenindo um ativismo judicial, inclusive. Obrigado, doutora Gabriela. Passando para o doutor Nadir. Microfone, doutora Nadir. Boa tarde a todos e quero parabenizá-lo por esta iniciativa, vereador, porque é uma iniciativa inteligente, né, e que vai realmente trazer algumas efetivações da lei para com a população, né, municipal. No meu caso, eu vou sugerir aqui não uma norma nova, mas alterações. Eu sou do direito do consumidor, então nós temos um problema sério com as filas de banco. Só que a lei municipal trata da fila de banco propriamente dito, né? Propriamente dita. Ela não trata, ou melhor, da fila que se não naquela fila lateral de atendimento, de cadastro, de entrega de cartões, dos idosos. Eu gostaria muito que isso fosse alterado, para a gente entregar realmente para o consumidor de forma efetiva o direito dele, né, de permanecimento nas filas, das filas de lotéricas, enfim, o que abrange fila, né, eu gostaria que fosse alterado, é uma sugestão. Nós temos a lei do que abrange ao Conselho do PROCON, que eu não sei se ele funciona hoje, mas a OAB perdeu a cadeira dela naquele conselho. Eu gostaria que a OAB ingressasse novamente naquele conselho. É uma chance de ampliar as nossas atividades. E outra coisa, o PROCON ele deixou de fazer parte do gabinete do prefeito, porque o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 2181 de 97 são claros. O PROCON ele pertence ao gabinete do prefeito, porque ele tem que ter uma fala direta. E hoje o nosso PROCON de Criciúma ele pertence à Procuradoria, né, da Prefeitura. Então, são sugestões, se vão ser atendidas não sei, mas no que diz respeito a esses temas, né, eu levo ao vereador e sugiro que sejam feitas as alterações. Ok, obrigada a todos. Obrigado, doutora Nadir. Agradecer ao Bruno Albuquerque, que teve que se ausentar. Agradecer a presença do vereador Manuel Rosengue, que também está participando da nossa reunião. Passando a palavra ao doutor Marco Antônio Colombi. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, presidente da nossa instituição, doutor Rafael. Então, é muito louvável essa atitude da Câmara de Vereadores trazer a comunidade, através de suas
órgãos da sociedade constituída para o debate. Então, o que eu tenho a dizer e talvez contribuir é que, como coordenador das comissões, né, a OAB possui várias comissões temáticas, e aí nós temos comissão de direito eleitoral, a exemplo da doutora Gabriela, direito do consumidor, doutora Nadir, aqui presente, temos também a comissão de direito ambiental, direito tributário, com várias áreas temáticas que esse projeto deve percorrer. E assim a gente coloca à disposição todas essas comissões para consultas especializadas na área jurídica, né? Consultas para evitar depois nulidades, debates de nulidades legislativas. Então, a OAB se coloca à disposição para avançar no debate através de suas comissões temáticas. A princípio, as proposições do Dr. Rafael, que foi debatida em sede de institucional, até o momento são as que foram levantadas, ok? Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco. Passando a palavra para a doutora Rosane Nogueira, minha ex-companheira de CMJ, do Conselho Municipal da Juventude. Verdade. Boa tarde. Cumprimento os senhores vereadores na pessoa do presidente da comissão, Nicola Martins. Cumprimento Giovanni Zappellini também aí na mesa. E a todos os nossos colegas advogados na pessoa do Dr. Rafael, nosso querido presidente da OAB. E quero também parabenizar, como todos aqui fizeram, porque eu vejo que essa empreitada que foi, né, que vocês assumiram aí como essa comissão, ela é uma empreitada longa, complexa, bastante trabalhosa, e então eu sei que vocês têm muito serviço pela frente e que o cidadão criciumense merece e precisa bastante também, né? E nós aqui representando a comunidade, a sociedade criciumense, eu me sinto assim honrada em estar aqui fazendo parte de algo que eu realmente sempre achei que precisa em Criciúma. Eu sempre notei essa necessidade de fazer uma revisão e de fazer uma compilação também. Então, assim, a minha sugestão para essa comissão é realmente que se codifique algumas leis. Então, que se faça a compilação, eu não diria nesse momento agora quais seriam as matérias, né, porque a compilação ela normalmente é feita por matérias, mas pelo menos códigos de normas, né, criar código de normas, assuntos específicos. Eu tenho dificuldade algumas vezes em encontrar algumas legislações referentes a assuntos específicos, como, por exemplo, criança e adolescente, né, por conta de atuar por bastante tempo na OAB, na Comissão da Criança e do Adolescente. Muitas vezes eu precisei ficar muitas horas procurando por não encontrar essa compilação, por não ter essa referência, né, de quais são as leis que se referem à criança e adolescente. Então, assim, eu estou falando de alguns temas, algumas matérias, mas a minha sugestão não é numa matéria específica, mas em diversas matérias. Uma codificação de leis em Criciúma. A partir dessa codificação, as novas leis que forem surgindo, elas vão só integrando o código já existente. Facilita muito a busca, facilita muito a consulta, né? Facilita muito os operadores do direito e o cidadão de acessar os conteúdos de lei que precisam. E uma outra sugestão, ela não se refere à lei propriamente dita, mas a uma parte que ela não integra a lei, mas ela é fundamental para quem busca a lei, como é o caso nosso dos advogados, que é as emendas. Eu gostaria muito que as emendas de lei fossem revistas. E aí que também a busca do site, né, normalmente eu busco as leis ou direto no site da Câmara ou no site de leis municipais. Esse site de leis municipais, às vezes ele traz mais resultados do que o próprio site da Câmara. Então, assim, eu não sei até que ponto, mas com certeza essa comissão tem uma comunicação, né, com o setor de tecnologia, da informação, aonde teria que ver essa questão de como que fica indexado, como que o sistema de busca ali procura, quando a gente vai procurar uma lei, se ele procura no texto da lei todo, ou se ele procura só na ementa, né? De qualquer forma, tem muita ementa genérica. Muita ementa dizendo, trata do assunto tal e outras providências,
ou e demais providências, né, que fica genérico, e aí a gente não consegue saber, mas trata em que ponto, trata, então assim, uma afunilada, uma especificidade mais nas emendas das leis, ajudaria muito o cidadão a encontrar o conteúdo que procura, e nós, advogados, obviamente, né, em nome dos nossos clientes que são jurisdicionados também, para encontrar os conteúdos de lei que nós precisamos no nosso dia a dia. Basicamente, são essas as sugestões que eu tenho, para mais, assim, gerais, né, mais amplas, e eu penso que a OAB, com as comissões temáticas, também podem vir a sugerir no decorrer desse trabalho, que eu acredito que vai ser longo, não vai ser um trabalho que vai ser resumido, nem feito no espaço de tempo curto, mas as comissões também eu acredito que possam vir a sugerir mais algumas alterações. Obrigado, doutora Rosane. Eu vou agora, sobre essa situação, doutora Rosane, eu mesmo utilizo leis municipais para pesquisar, porque eles inclusive têm uma compilação por tema no Leis Municipais que auxilia bastante. É algo que a gente já conversou, inclusive, na reunião da semana passada com a ASIC, e tá em processo de atualização constante também, e organização por códigos, inclusive, ajuda bastante. Vou passar a palavra agora para o relator da comissão, o vereador Júlio Kaminski, que para ele fazer alguns apontamentos ou questionamentos, vai depender dele nesse momento, para que... o Kaminski desliga o microfone, depois liga... não, é aquele lá que tu vai usar. Passar então agora a palavra para o vereador Kaminski. Essa tecnologia que eles inventam aí, tu pensa que é uma coisa e é outra. Permite cumprimentar a todos, o presidente, demais vereadores, cumprimentar o nosso adorado presidente, Rafael Búrigo Serafim, um prazer muito grande conversar com Vossa Excelência, todas as advogados, que eu faço questão de nominá-los. Doutora Nadir, doutora Gabriela, doutora Alisson, doutora Rosane, doutor Marco, eu anteriormente, peço perdão aí, doutor, que eu estava citando seu nome, eu olhei de longe aqui, isso é o Pierre que está lá, é o Pierre, até porque existe alguma semelhança, né? Aí depois, quando eu abri aqui, eu fiquei com uma vergonha, eu ia pedir até uma questão de ordem aqui, para me desculpar, mas receba aí as minhas desculpas, eu tinha visto de longe aqui, não tinha observado, que é o senhor que estava... Tranquilo, meu querido, tranquilo. Obrigado. É uma alegria poder encontrar os colegas, e a gente realmente inicia um trabalho muito difícil, que é tentar organizar toda a legislação, ou discutir cada caso, discutir as situações. O vereador Nicola trata dessa compilação que nós temos, que carece, viu, vereador, de uma boa organização, porque muitos temas ainda são confusos dentro da própria compilação. Então, veja que o nosso trabalho ele é muito, exige muito, dificilmente nós vamos conseguir exaurir, né, num período tão curto, que é de 90 mais 90 dias, até porque exige muita dedicação, talvez muito estudo, coisa que o nosso dia a dia às vezes não nos permite, né, uma dedicação mais aprofundada, mas dentro daquilo que nós estamos sendo provocados, né, nas reuniões, nos debates, a gente vai procurar dar uma resposta, dar uma satisfação. Até porque cada um que participa dessa reunião merece uma satisfação, merece um retorno e merece uma justificativa daquilo que a gente vai tratar daqui para frente. Todo nosso propósito, ele é exatamente facilitar os trabalhos, não só nosso, mas do dia a dia, no cotidiano. E os colegas, os advogados, eles têm uma participação muito direta nisso, até porque são aqueles que militam, aqueles que utilizam a legislação para os seus procedimentos, seus encaminhamentos, as suas defesas ou os seus ataques, né? As suas posições. Então, ele precisa realmente ter um facilitador muito grande de trabalho. E dentro de algumas coisas que eu pude apontar aqui, essa revista das emendas, né, doutora Rosane, eu acho que realmente a gente percebe às vezes que ela não te reporta
o conteúdo da própria lei, né? Ela parece que ela é tão genérica, abre tanto a dúvida, que você acaba passando muitas vezes porque perde a oportunidade de se aprofundar ou ter que se debruçar sobre a lei e fugir um pouco da própria ementa. O doutor Rafael nos traz a questão das prerrogativas, que é uma defesa constante, né, doutor? Da nossa atividade, né? Uma defesa, a gente que busca tanto isso, exatamente porque a lei nos dá essas prerrogativas, e ela não sei se é mal interpretada ou as pessoas parecem que insistem em quebrá-las, né? Então nós precisamos realmente, diuturnamente, tá exigindo, fazendo com que as portas estejam abertas, nos dando todas as condições de atuar profissionalmente em todos os casos. Essa questão do prazo, de fato, ela é um problema, né? O doutor Rafael nos traz um exemplo muito claro com relação a ter um feriado estendido e que compromete a defesa diretamente. E talvez tenhamos tantas outras discussões, eu e o doutor Rafael já discutimos outras vezes, falamos sobre em códigos processuais administrativos, né, doutor? De procedimentos no âmbito administrativo, não diretamente no processual, o que facilita na organização, e aí entra essa questão de prazos também, que poderia estar muito bem definidos. E, enfim, eu acho que o que nós vamos fazer, num outro momento, é discutir cada legislação, cada ideia, cada sugestão, e eu percebo que cada segmento mostra uma linha que precisa ser revista. Estivemos aqui com a indústria, com o comércio, e cada um mostra alguns pontos fundamentais. Ao empresário, a questão das cobranças de taxas, muitas vezes comprometendo a atividade da empresa, e aí isso foi trazido já em outras, né? Claro que não há necessidade de ser repetidas agora, mas dentro da própria OAB, da atividade do advogado em si, eu acho que as coisas ficaram mais ou menos claras. Porém, ainda nós devemos debater, viu, presidente, no momento em que a gente discutir mérito dessas questões, essa organização dos procedimentos, né, para que tenha um padrão, sabe? Mas uma coisa organizada, que precisa ser respeitada, sob pena, sei lá, de preclusão, sob pena de intempestividade, sob pena de comprometimento da sua própria defesa, justamente para que o próprio advogado esteja pautado, né, de uma organização para fazer a sua defesa, a sua atuação, e ter atenção, né? Acima de tudo, ter atenção. A questão do prazo não se questiona, né? O nosso dia a dia é muito em decorrência da questão do prazo. Então, o que eu peço a vocês, né, que daqui para frente reúnam as comissões já representadas aqui nessa reunião, mas que aquilo que for pontualmente, de uma forma muito objetiva, possa documentar isso, né, protocolar junto a essa comissão, porque talvez nem tudo que a gente esteja conversando aqui seja o suficiente, ou seja, né, o necessário para facilitar os trabalhos. Talvez não seja suficiente. Então, no dia a dia, lá à noite, né, lendo as leis, né, no travesseiro ali, lendo as leis, a gente possa identificar todos os limitadores de trabalho. Seja no âmbito da advocacia, seja no âmbito das atividades que os nobres doutores têm em defesa dos seus clientes, né? Nas necessidades, nas limitações dos seus clientes. Então, eu acho que isso é importante, senhor presidente, vereador Jair, é importante também que vocês tenham essa sensibilidade e possam nos ajudar. Porque certamente com isso a gente vai poder, dentro desse trabalho que nós esperamos concluir no prazo previsto, dar uma satisfação para vocês do que a gente se propôs a fazer. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador relator.
Destacando que nós recebemos muitas sugestões em meia hora da OAB. Então, são sugestões bastante ricas, o que mostra que nós estamos fazendo essas reuniões com a sociedade civil organizada e estão vindo muitas sugestões, justamente pelo prazo exíguo que nós temos de 90 dias mais 90 dias, então até 180 dias, esse trabalho de agir pontualmente no que realmente atrapalha a vida do cidadão ou do empreendedor, é a maneira com que a gente tem que trabalhar, é a maneira com que a gente vai poder trabalhar. Porque se a gente fosse seguir uma a uma das leis, ia ficar muito complexo e muito longo esse trabalho. Por isso que esses destaques são muito importantes, e a hora que o vereador relator Kaminski traz essa possibilidade de, após, inclusive, essa reunião, vocês encaminharem para a Câmara de Vereadores, encaminharem ao relator, encaminharem também ao presidente, qualquer um dos dois, vocês podem encaminhar esses apontamentos, com certeza estarão no debate que nós vamos fazer posteriormente. Eu quero abrir a palavra aos 3 vereadores, membros da comissão aqui presentes. Se tiverem interesse de se manifestar, só fazer um sinal que eu abro a palavra. Vereadora Juscelia, vereador Manuel, vereador Jair. Vereadora Juscelia, a palavra é com a senhora. Boa tarde a todas e todos, né? Cumprimentar aí o presidente Rafael, cumprimento a todos e cumprimentando aí a Rosane, que é a primeira que está na minha tela, cumprimento a todas. Então, eu já mencionei que essa comissão ela é extremamente importante e com certeza vocês que são da OAB serão imprescindíveis para ajudar esta comissão. Até porque vocês lidam, né, com a legislação propriamente dita de ambos os lados, né, do lado governamental e do lado da população em geral. Então, tanto um lado quanto o outro sente dificuldades. Eu tenho dito que muitas vezes as câmaras municipais e os congressos, enfim, eles muitas vezes pegam a lei e fazem puxadinho, criam uma série de emendas de uma lei ou outra. O nosso Estatuto dos Servidores Públicos da cidade de Criciúma é um exemplo disso. E às vezes a gente pega um artigo e esse artigo já sofreu mudança, e a gente não consegue. Então, essa comissão tem um papel importantíssimo de verificar toda a legislação da cidade e mudar para melhorar o entendimento, a atuação, seja do leigo, né, assim quanto aqueles e aquelas que são os jurídicos procurados pelas pessoas. Então, agradecer aí ao OAB, pedir que vocês procurem, nos ajudem a comissão no que for necessário. Acho que o relator vai muitas vezes buscar contribuições, né, vereador Júlio, porque essas contribuições que nos deram, às vezes exige também contribuição para a própria redação, próprio artigo, própria busca de outras legislações. Então, acho que essa comissão vai ter muito trabalho, vereador Nicolas, muito trabalho, porque a gente está vendo em 3 reuniões várias sugestões que já vieram, né? Mas todo o arcabouço jurídico que se tem aí em Criciúma, então vai dar um trabalho, mas que ao final eu acho que vai ser benéfico para todos e todas. Então, estou à disposição dentro da Câmara ou fora dela, né, porque eu sou suplente e estou na Câmara substituindo o vereador Zaire, que está aí em vias de retorno. Mas, tanto no espaço dentro da Câmara quanto fora dela, estou à disposição no que for necessário. Obrigado, vereadora Juscelia. Pastor Jair Alexandre. Boa tarde, senhor presidente, vereador Nicolas, relator, vereador Júlio Kaminski, os nossos convidados aqui, doutor Rafael Serafim, presidente da OAB, cumprimentando o doutor Rafael, cumprimento a todos aí, doutores e doutoras, cumprimento também a vereadora Juscelia, o vereador Manuel Rosen, que está presente, e sem dúvida nenhuma, essa comissão tem um papel fundamental, e eu quero elogiar aqui, parabenizar, desejar o presidente Nicolas. Já é a 3ª reunião que nós nos reunimos, mesmo que seja remotamente, né, virtualmente. Na primeira semana nós nos reunimos com o CDL, na semana passada com a SIC, e hoje com os senhores, né? E as senhoras também. Então, sem dúvida nenhuma, é uma reunião muito proveitosa, porque essa comissão
ela capta todas as informações, as ideias, sugestões, e a função da comissão, sem dúvida nenhuma, é a revisão. Revisão de leis, né, que estão defasadas. Em pleno século XXI, nós temos que adaptar a realidade do nosso dia, né? Eu ouvi ali a respeito com relação ao CONDECOM, que é um órgão que fiscaliza ações do PROCON, e eu faço parte ali, e realmente é uma verdade o que a doutora colocou ali, que a OAB não faz parte, né, do conselho ali, e faz parte a SIC, o CDL, representante da Procuradoria, menos da OAB, né? E isso se torna inviável até porque a OAB ela representa também a defesa e os interesses do consumidor, né? Então, mais uma vez, parabenizo aí o presidente, o relator, enfim, e agradeço a presença da OAB aí conosco. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Vereador Manuel. Declino. Perfeito. Então, agora, para a gente dar um encaminhamento para a finalização, eu quero agradecer a presença dos advogados que participaram da nossa reunião da Comissão de Revisão Legislativa hoje, o Rafael Búrigo, presidente da OAB, o Alisson Matos, vice-presidente, além dos doutores Gabriela Schelp, Rosane Nogueira, Marco Antônio Bortoli, Nadir Zappellini e Bruno Albuquerque. Eu quero agradecer de verdade a presença de vocês, além dos vereadores Jair, Manuel e Juscelia, que fazem parte dessa comissão. Todas essas contribuições já foram devidamente anotadas por mim e pelo vereador Kaminski, relator dessa comissão, serão analisadas no seu mérito, no momento apropriado pela comissão, e eu passo a palavra para o encerramento ao presidente Rafael Búrigo Serafim, agradecendo a sua presença, e depois eu encerro a reunião. Obrigado, presidente. Vereador Nicola, presidente, e aos demais, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Criciúma, agradecemos esse espaço, né, esta busca pela nossa instituição, para que possamos levar elementos para qualificar esse debate. Queria parabenizar o trabalho de vocês. É visível a qualidade dos vereadores hoje que compõem a Câmara, né, sem detrimento dos demais, mas uma Câmara que realmente tem pensado o município para frente, né, numa grande sintonia com a população. Então fica aqui um registro de parabéns por esse trabalho, e eu não tenho dúvida que esse será um dos grandes legados que esta gestão da Câmara de Vereadores, que essa nominata deixará para a cidade, que é essa evolução legislativa, né? A nossa vida ela é pautada por normas, por leis, e leis claras, leis que simplifiquem, leis que favoreçam o cidadão, sem dúvida alguma, são bem-vindas. Vocês vão deixar um grande legado aí para o município de Criciúma, então, muito obrigado, né, por nos permitir participar desse momento, e parabéns por essa iniciativa de vocês, né, sobretudo aí a mesa, com alguns colegas advogados que eu tenho certeza que vão auxiliar bastante no desenrolar desse trabalho. Forte abraço a todas e a todas, aos colegas que nos acompanham aqui na sala e também pelo canal do YouTube. Um forte abraço e sempre à disposição. Obrigado, presidente. Eu quero destacar que a Casa fez a análise das entidades declaradas de utilidade pública desde o dia 1º de março de 2011, que foi um encaminhamento feito na primeira reunião dessa comissão temporária especial. A partir dessa semana vai ser encaminhado ofício a todas as entidades declaradas de utilidade pública para que elas mostrem que ainda estão ativas a essa Câmara de Vereadores. Elas vão ter essa oportunidade e um período para mostrarem que ainda estão ativas. Aquelas que estiverem inativas, vai ser proposta revogação da declaração de utilidade pública, vai ser uma das ações feitas por essa comissão. Então agora terminou-se a análise dessas entidades e vai se começar a fazer o encaminhamento dos ofícios. Inclusive a comunicação da Casa vai fazer esse trabalho
junto aos meios de comunicação, incentivando essas entidades, até mesmo aquelas que são de antes de 1º de março de 2011, que quiserem mostrar que estão ativas. É importante para que a casa saiba e possa dar os encaminhamentos. Agradecer vereador Kaminski, relator, vereador Jair, que estão aqui no plenário, vereadora Juscelia, vereador Manuel, que estão nos acompanhando remotamente, e desde já convocando a nossa próxima reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa para a próxima terça-feira, 15 horas, a reunião em que nós vamos ouvir os sindicatos de trabalhadores. Inclusive, vereadora Juscelia, quero pedir a ajuda da senhora nesse trabalho para convidar os presidentes dos sindicatos de trabalhadores, aqueles ligados à CUT, ligados às outras centrais também, para que a gente possa fazer uma reunião tão produtiva quanto foi essa da OAB. Obrigado e até aos vereadores, até às 5 horas da nossa sessão ordinária. Até mais.